Fala aí galera, beleza? Estamos vindos aqui no nosso YouTube Espaço da Bola falar um pouquinho aí da partida do CSA contra a equipe do Muricy, uma vitória quase que incontestável, né? Um segundo tempo muito bom da equipe do CSA, um primeiro tempo nem tanto. Mas vamos falar um pouquinho aqui da nossa equipe, né? Peço até perdão pelo horário, eu demorei um pouquinho para estar trazendo aqui essa análise do jogo para vocês, mas eu estava participando de uma live pós-jogo junto com o nosso parceiro lá, o Adelmo, né, do CSA Povão, me convidou para fazer uma live pré-jogo, acabei não conseguindo participar com ele, mas a gente fez esse pós-jogo e tá lá no canal dele, quem quiser acompanhar. No mais, vamos falar um pouquinho aqui do CSA, roda a vinheta aí e vamos falar dessa partida aí do time do Azulão. Se eu falei que foi uma boa vitória, né? 4-0, quem olha assim diz, então foi incontestável, foi o CSA engolindo a equipe do Muricy. Não foi bem assim não, o primeiro tempo foi bem preocupante aí da equipe do CSA. Primeiro, vamos convidar vocês a se inscrever aqui no nosso canal, né? Dar um like aqui no nosso vídeo para fortalecer um pouquinho o nosso trabalho. Também acompanhar a gente nas redes sociais, eu deixo sempre o link aqui na descrição do vídeo para você poder acompanhar nosso Instagram, nosso Facebook, Twitter, tudo, para vocês poderem acompanhar a gente lá, tranquilo? Então vamos falar um pouquinho aqui da escalação que a gente entrou em campo, mudou um pouquinho e eu estranhei uma peça, que foi exatamente a peça que foi modificada. Thiago Rodrigues sendo o nosso goleiro, Norberto, Alan Costa, Luciano Castan e Igor Fernandes, nossa linha de zaga, nenhuma novidade até aí. O Andrigo voltou a ser escalado como um meia, né? Na verdade, ele foi escalado pela primeira vez como o nosso articulador, né? Nosso meia principal. Tá até aqui A de atacante, porque eu acho que ele também é mais um atacante do que um meia de articulação. E a gente teve também o Iago e o Márcio Araújo sendo os dois volantes, né? Naquela dupla conhecida. De um lado a gente teve o Bilu e do outro o Pimpão. Tá aí também a parte que eu estranhei, né? A ausência do Alano na partida de hoje. E também o Michel Douglas como o nosso centroavante. O time do CSA, pô, no primeiro tempo, não teve saída, não conseguia criar jogadas. No começo do jogo, tava realmente, o time do Muricy estava até mais organizado dentro do campo. O time do CSA não trabalhava jogadas, tocava a bola insistentemente entre seus zagueiros, a bola ia para o lateral, voltava para o zagueiro. Quando chegava no volante, devolvia para o zagueiro. Eu até achei os dois volantes da gente bem omissos nesse quesito de armação, para falar a verdade. Era muito lançamento, pô, muito chutão, muita bola alçada lá para frente. O time do CSA não tinha a imposição aí para achar uma jogada trabalhada lá para frente. Era um jogo muito perigoso. O Muricy estava muito bem postado no jogo. O CSA não achava espaços e o Muricy até conseguia chegar mais na frente, só que não era um time que oferecia jogadas trabalhadas. Trabalhava o jogo com jogadas, seria o nome mais correto que eu achei para isso tudo, eram jogadas desconstruídas. Porque não era você não construía a jogada. Era uma bola para frente para disputar o zagueiro com o atacante, com o volante, sei lá, era aquela bola para cima que acabava caindo, sobrando no pé de alguém. E aí quando sobrava no pé de alguém, os caras com um espaço, né, um espaçozinho ou outro, puxava a jogada aqui assim, chutava ou dava um passe e tudo. Não era aquela jogada trabalhada, não é que o Muricy, na minha opinião, tá mais organizado, que conseguia trabalhar as jogadas. Qualidade técnica também pesou, né? Acho que o Muricy não tinha condições também de bater de frente com o CSA hoje tecnicamente, mas pelo menos assustou um pouquinho mais, né? Deu medo, deu um frio no espinhaço ali o primeiro tempo. E o CSA também fazia muita falta. O time do Muricy teve algumas oportunidades de alçar a bola na área e numa jogada dessa poderia ter aberto o placar, né? Algum erro individual lá, algum erro de posicionamento, uma besteirinha que o CSA errasse ali, o Muricy conseguia abrir o placar. Foi um jogo muito perigoso, até porque o CSA não oferecia muito perigo para o time do Muricy, então eles estavam jogando tranquilos, estavam bem. Teve até um lance que mostrou um pouco da diferença de imposição que o time do CSA e o Muricy estavam tendo durante esse jogo. O time do CSA, quando saía jogando, o time do Muricy mordia logo. Quando chegava a bola em um volante, o time do Muricy já estava lá em cima. Parecia um bocado de cão raivoso lá atrás dos caras para tomar logo a bola. Não dava espaço nenhum. Não dava brecha para o time do CSA sair jogando. E teve um lance que o Muricy foi sair jogando, o CSA foi lá para cima, né, fazer aquela marcação, e a bola foi para o volante.
só que ela chegou meio pipocando, né, para o volante. Quando ele foi dominar, a bola subiu uns 3, 4 metros de altura, e quando caiu, ele dominou a bola e saiu jogando sem nenhum jogador do CSA marcar lá em cima. Né? Foi algo que me despertou aí um pouco da diferença do posicionamento do CSA e do Muricy. Eles estavam com imposição muito grande em cima do time do CSA na saída de bola, não deixavam nem o CSA iniciar a criação de jogadas, e o time do CSA não conseguia fazer a mesma coisa com o Muricy, né? Não sei nem se estava se segurando, né, para poder dar um gás lá no segundo tempo, como no segundo tempo a gente atropelou, né? Mas eu achei que o CSA estava bem perdido na criação de jogadas. O Muricy estava até mais ligado, mais lúcido no jogo. Estava melhor, realmente, a equipe do Muricy. Não era um time que estava envolvendo o CSA, mas eu acho que estava melhor. Até o momento que a gente mudou de lado o Bilu e o Pimpão. O Pimpão veio para a direita, o Bilu foi para a esquerda, e aí o time do CSA teve, sei lá, mudou da água para o vinho, principalmente o Pimpão, que na minha opinião foi o melhor do jogo. O Pimpão, ele no final ali do primeiro tempo começou a criar jogadas, começou a achar espaço, começou a fazer cruzamento e, bicho, o cara mudou da água para o vinho, realmente. Começou a criar diversas oportunidades e o time do CSA no final do primeiro tempo começou a ser dominante. De um jeito que o Muricy, mesmo o melhor durante todo o primeiro tempo, não conseguiu ter sido dominante. E o time do CSA começou a criar várias oportunidades, amassou a equipe do Muricy, apesar de não criar chances claras. Teve até uma bola do Alan Costa que bateu na trave, né, uma cabeçada dele. Mas o time do CSA começou a criar chances lá pra frente de um jeito que, de repente, assim, foi do nada. E me ocorreu lá no final do primeiro tempo que o time do Muricy teve uma imposição, só que não iria aguentar fisicamente o jogo inteiro. E foi exatamente o que aconteceu. Eu até conversando com o Adelmo, né? A gente falou um pouquinho no intervalo, combinando um pouco de fazer essa live aí pós-jogo. Aí eu falei até pra ele, olha, se continuar nessa pegada aí, o CSA voltar com esse mesmo ritmo, a gente tem tudo pra conseguir fazer os gols, conseguir se classificar com tranquilidade. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Até o Natson entrou no lugar do Bilu, aliás, que não vem jogando bem nos últimos jogos realmente. E o Natson entrou e ele fez a primeira arrancada para dar o passe para o Pimpão na cara do gol, fazer 1-0 pra gente. Esse gol aí foi um gol salvador, velho, porque se demora muito mais tempo e o CSA não consegue fazer o gol, chega lá em 20, 30 minutos e o CSA não faz 1-0, bate o desespero, o time não vai pra frente, não consegue fazer mais nada, fica todo mundo nervoso e o peso nas costas de cada jogador aumenta muito. Depois desse 1-0 aí, o Muricy ainda estava vivo, né? Tentava alguma coisa, só que teve que se desgarrar um pouco aquela posicionamento defensivo. Teve que sair muito mais a equipe do Muricy e o time do CSA só aproveitou os espaços. Depois do primeiro gol, o time do CSA começou também a movimentar o seu elenco, tirou no intervalo o Bilu, né? E logo depois do gol, tirou também foi o Andrigo e o Michel. Eu acho que essas alterações aí foi mais para preservar os jogadores para a partida de quarta-feira do que uma alteração propriamente técnica, né, para poder o time melhorar. Eu acho que eles trocaram os caras aí para poder colocar alguém que tivesse com gás a mais e preservar também o físico dos atletas que eu acho que vão ser os titulares na próxima partida. Então teve essa rotação também, o Giovani entrou no lugar do Iago, então o CSA teve essa busca por uma rotatividade no seu elenco depois do primeiro gol. E aí veio aquele segundo gol lá para matar, o terceiro e o quarto também. E aí o time do CSA no segundo tempo foi realmente um atropelo em cima do time do Muricy, que morreu, né? Como eu falei, eu acho que precisava ter se mantido vivo durante o jogo todo. Levou o primeiro gol, aí já bateu o desespero, levou o segundo gol, morreu completamente lá, e veio o terceiro e o quarto naturalmente. Destaque hoje, eu acho que o Pimpão fez uma boa partida. Eu sempre critico o Pimpão, né, porque não assume o papel principal na equipe, e hoje ele realmente jogou muito bem. Eu acho que o destaque do jogo hoje é o Pimpão. E, assim, eu acho que o Natson também consegue ser um dos grandes destaques do jogo de hoje. Deve ter sido o segundo melhor jogador do time hoje do CSA, porque assumiu o papel de armador lá, né? Eu sempre critiquei o Natson, o pessoal sabe aqui, mas eu acho que o Natson hoje foi o desafogo que o CSA precisava para conseguir fazer os gols. Então fica aí também o meu elogio ao Natson, como também ao Pimpão, e também eu queria trazer hoje um elogio à nossa dupla de zaga. Eu sempre dizia, velho, o que a gente tem de melhor hoje na zaga é o Alan Costa e o Luciano Castan.
Só que o Luciano Castan vem há muito tempo jogando mal. Até muita gente dizia que ele tinha que ir pro banco, que ir embora, tal, não sei o quê. Só que hoje, ele realmente é um dos melhores que a gente tem lá na defesa junto com o Alan Costa. Eu acho que os dois voltaram muito bem, voltaram muito consistentes. E nesse jogo agora também mostraram mais uma vez uma boa atuação. Então, fica aí o meu elogio à nossa dupla de zaga, que deve manter aí como titular, né, o Luciano Castan e o Alan Costa, assim como também o Igor Fernandes, né, que chegou agora, e também o Norberto, que voltou muito bem. Então fica um elogio aí também ao nosso sistema defensivo, que está muito consistente, e esse time titular aí que tem jogado merece todos os elogios da gente aí depois desse retorno, né? Voltaram muito bem realmente. Então, galera, fica aqui meus agradecimentos a todos vocês, né? Agradeço quem está acompanhando aqui o nosso canal. Valeu por acompanharem aqui essa análise do jogo. Amanhã já tem mais um pré-jogo, né? Vamos falar um pouco da final, né? Ainda bem que a gente está na final. E agora à noite ainda tem a partida do nosso rival contra o Asa, né? São dois rivais, mas o nosso principal rival, que é o CRB, joga contra o Asa também. E a gente está ainda bem assistindo só de camarote aqui depois da nossa classificação, né? Ainda bem, bicho, ainda bem. Porque se fosse depender do primeiro tempo, o time da gente ia entrar no segundo tempo totalmente desfacelado, né? Ia ser um aperreio. Ainda bem que a gente se classificou com tranquilidade. Foi um 4-0 que no final do jogo tava todo mundo bem, todo mundo feliz, né? Mas o primeiro tempo foi bem preocupante. Então o time do CSA não pode também se dar o luxo de fazer essas partidas ruins no começo. Pode ser que acabe sofrendo um resultado irreversível ainda no primeiro tempo, como foi contra o Asa, né? Esse jogo aí fica esse alerta aí para a equipe do CSA, né? Vamos tentar começar bem as partidas e terminar bem, como foi o caso de hoje. Obrigado, galera, mais uma vez por terem acompanhado aqui. Valeu, até amanhã no nosso pré-jogo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like no nosso vídeo. Valeu, até mais e vamos embora. Uma boa semana para todo mundo aí. Falou, gente, até mais.